aqueles BOzinhos mesmo, sabe? O telefone tocar, a G trazer café pra mim aqui da clínica Bicálica, sou super bem servida. Então, vocês me desculpam que eu comecei a fazer o vídeo, começou a tocar o celular, começou a receber mensagem, perdão. Desativei todas as notificações, tinha me esquecido. Cabeças, né? Então, eu estava lendo sobre o quão é importante e o quão é determinante tudo aquilo que a gente vive na gravidez, na gestação em que fomos gestados, tudo que a gente vive. E aqui ela estava falando que ela veio de um relacionamento, a tia Levanzan, ela veio de um relacionamento em que ela era amante e deu 3 filhos pro pai dela, né? Mas que a mãe tinha câncer e era alcoólatra. Então, ou a mãe estava sedada de medicamentos ou sedada pelo álcool. E aí, ela falou da seguinte forma: quando estamos no útero, ficamos mergulhados na energia que se torna o alicerce de nossa identidade. Algumas pessoas ficam imersas em cuidados, atenção e uma alegria amorosa. Eu fiquei mergulhada em uma atmosfera interna e externa, entremeada de medo, confusão, culpa, desonestidade e doença. Isso deixou marcas em minha personalidade. Meus primeiros relacionamentos eram estranhamente parecidos com o tipo de disfunção que meus pais demonstravam. Meu primeiro amor era emocionalmente comprometido. Meu primeiro casamento foi uma experiência de abuso verbal e físico. Como é que alguém que você ama pode causar tanto sofrimento? Como é que você pode desistir de alguém que ama tão profundamente? Provavelmente essas eram as perguntas da minha mãe e estavam entre as primeiras perguntas que fiz, de uma forma muito agressiva, a respeito do amor e dos relacionamentos. Você pode não conhecer as condições exatas de seu nascimento, ou pode ser que elas não tenham sido tão dramáticas quanto as minhas. Porém, permanece o fato de que você aprendeu e experimentou coisas no útero e provavelmente continuou com o mesmo padrão de comportamento em sua vida. Eu já era adulta quando descobri que meu pai abusava verbal e às vezes fisicamente da minha mãe. Ele tentou fazer com que ela parasse de beber, ela não parou. Ele tentou fazer com que ela cuidasse de si mesma, ela não podia. Ele foi agressivo em seu amor por ela, pois todos os relatos indicam que eles brigavam que nem cão e gato. A violência é a agressividade se mostrando de uma forma física. Se você pensar sobre isso, o nascimento também é violento. É um ato de agressão que empurra você para fora de um lugar confortável, seguro que você conheceu fisicamente. Em muitos relacionamentos, confundimos agressão e violência com demonstrações de amor. Então, a primeira coisa que a tia Lavanzão faz é que, quando ela fala que a fruta e a árvore, não tem como uma goiabeira da jabuticaba. Não tem como uma mangueira da abacate. Ou seja, tudo que está dentro de mim, tudo que foi gerado na minha gestação, tudo que eu passei dentro de mim durante a gestação, durante todo o momento que eu vivenciei a gravidez, ela vai ser gerada junto comigo. Então, se a gravidez da minha mãe foi uma gravidez ansiosa, em que ela era ansiosa, ciumenta, vivia um relacionamento muito difícil com meu pai, estou citando um exemplo, viu, gente? Estou muito bem, obrigada. Mas eu tenho traços da minha mãe, eu tenho traços da gestação da minha mãe. Eu sou ansiosa, muito, porque eu fui gestada ansiosamente. Eu fui gestada com angústia, eu fui gestada com medo, porque eu nasci antes da hora, né? Então, eu antecipei a entrada, né? Então, mais do que nunca, eu entrei com medo, com desconfiança. E mais do que nunca, eu aprendi com a gestação da minha mãe, que é a minha gestação, que eu estava nela, que o mundo era ruim, que o mundo era sempre ofensivo e que eu precisava me guardar ou
ficar no meu casulo. Então, durante muitos anos, eu fui muito calada. E guardava tudo o que eu pensava, porque eu acreditava que se eu guardasse, aqui dentro ia ser destruído de alguma forma, engolido de alguma forma. Mas isso começou a me gerar mais ansiedade, começou a me gerar peso extra, começou a me gerar dificuldade de falar com as pessoas e começou a me gerar também outros problemas gastrointestinais, dor de cabeça, tudo que a ansiedade transforma na gente. Então, eu fui gestada dessa forma. Como que você foi gestado? Como que foi a gestação? Como que foi a gestação, a sua gestação? Como que foi? Sua mãe estava como? Ela vivia como? Tudo isso você vivenciou dentro do útero. Tem estudos que revelam que quando a mãe, por exemplo, ela não quer o feto, a criança já nasce, vou tomar um cafezinho da Gi, com o sentimento de não amado, com o sentimento de inferior, com o sentimento de não desejado. Então, nós temos provas, e a ciência já tem provas disso, de que a gestação é a parte mais importante de uma criança. Então, se você hoje está grávida, ou se você pretende ter uma gestação, vamos trabalhar isso psicologicamente, né? Eu falo que as grávidas, elas têm que fazer um curso para ficarem mais tranquilas, curtirem o bebê. O primeiro contato que a criança tem é com a mãe. Então, isso é muito importante. Então, licença, hein? Quais são as crenças que vocês trazem da sua mãe? Quais? Quais são as crenças que vocês trazem? Quais são as crenças que vocês trazem do seu pai, da sua mãe, do relacionamento deles, que você vivenciou nos seus relacionamentos, no relacionamento com seus filhos? Tem dia que eu tô brigando com a Alice, eu paro assim e falo, virei minha mãe. E aí eu penso, continuo dessa forma ou eu posso modificar o meu comportamento? Eu posso tentar melhorar, eliminar aquela crença que não está vivenciada comigo, ou eu posso simplesmente reproduzir aquele diálogo. Os nossos pais, eles não tiveram conhecimento psicológico, a psicologia nem era tão palpável como é hoje. Pensa, vocês estão tendo um vídeo falando sobre desenvolvimento de personalidade, como que a sua personalidade desenvolveu, como as suas crenças desenvolveram. Gente, eles não tinham acesso a nada, no máximo a uma televisão. Então eles vivenciavam o que a mãe ensinou, o que a bisa ensinou, o que o tataravô ensinou. Então a gente também não pode culpá-los. Lembra que a terapia, ela começa a ser compreendida quando a gente para de culpar o outro e tenta entender o que está falhando na gente para tentar se relacionar com os outros. Então não é simplesmente chegar e eu vou culpar o fulano. Não. O que eu posso fazer para mudar o caos em que eu me coloquei, em que eu aceitei? Porque são nossas escolhas que nos colocam no lugar onde nós estamos agora. Se o seu lugar que você está agora não está legal, sinto em te informar, é escolha sua, passiva ou não. Porque a partir do momento em que eu não falo, mas eu fico, eu estou fazendo o quê? Aceitando. Então, se você hoje não está no lugar que você quer, com a pessoa que você quer, vivendo a vida que você quer, comece a pesquisar as suas escolhas. Quando você, mesmo não falando, deixou de escolher e escolheu por outro lugar. E se você não der conta de eliminar essas crenças, se você não der conta de trabalhar com isso tudo que envolve o seu passado, vem pra terapia. Terapia é vida, tá? Espero que vocês tenham uma boa tarde. Busquem o conhecimento de si mesmos. Busquem entender cada vez mais onde vocês foram gerados, como vocês foram gerados, qual era a posição do mundo, como que estava, sua mãe estava feliz, não estava, seus pais eram felizes, não eram, a relação era legal, não era. Tudo isso é importante para vocês. Para vocês entenderem o porquê que vocês aceitam relacionamentos como vocês aceitam hoje. Ok? Então vem pra terapia. Terapia é vida, hoje eu tô na clínica Bicalho, tá bom? Beijo, Zé Psi. Beijo.